Produção Signes Rádio. Horário de Brasília, são 7 horas pontualmente. Muito bom dia para você. Começa aqui mais uma edição do JBH, o Jornal Brasil Hoje. É a edição 9.998. Estamos na contagem regressiva. Chegaremos na próxima quinta-feira à edição 10.000 desse jornal que integra emissoras católicas de todo o país, levando para você as principais informações do Brasil e do mundo. Um jornal de informação e também de formação, inspirado no Evangelho, de inspiração católica. Hoje é 8 de fevereiro, uma terça-feira. Eu sou o Kleber Moleta. Eu sou o Jorge Teles, bom dia e vamos aos destaques de hoje. Vacina contra a Covid para todas as crianças de 5 a 11 anos chegará até dia 15, é o que promete o Ministério da Saúde. Média de mortes por Covid está no maior patamar desde agosto do ano passado. Capital paulista detecta primeiro caso da BA2, sublinhagem da Omicron. JBH edição 10.000. Hoje vamos relembrar como o jornal era produzido nos primeiros anos, antes do acesso facilitado à internet. E também lembrar do padre Jesus Flores. E hoje é dia de ouvirmos o boletim do Conselho Indigenista Missionário. Esses são alguns dos assuntos desta terça-feira, o Jornal Brasil Hoje, edição 9.998, começa agora. Horário de Brasília, 7 horas mais 1 minuto. Começamos falando da pandemia. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo confirmou ontem o primeiro caso da BA.2, uma sublinhagem da variante Omicron, que é considerada ainda mais transmissível e tornou-se dominante em diversos países, como Dinamarca e Índia. Até o momento, não há indicações de que a BA.2 seja mais grave do que outras variantes. A sublinhagem BA.2 foi identificada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, no dia 7 de dezembro e tem cerca de 40 mutações em relação à variante Omicron BA.1. Segundo a secretaria, o paciente é um homem, 22 anos, do município de Santo André, que foi atendido em uma unidade de saúde da capital paulista. O paciente foi vacinado com 2 doses da vacina contra a Covid-19, mas ainda não está apto para receber a terceira dose, a dose de reforço. Ele disse que está com sintomas leves e que ficou em isolamento domiciliar assim que os sintomas se iniciaram. Nenhum parente do homem adoeceu e ele informou não ter viajado. Até esse momento, o monitoramento genômico que é feito pela Prefeitura, com base em amostras, tem mostrado que 100% dos casos positivos na cidade de São Paulo são referentes à variante Omicron. E a média de mortes causadas por Covid-19 está no maior patamar desde agosto do ano passado aqui no Brasil. O repórter Bruno Moreira apresenta um resumo desses dados. O Brasil comunicou 66.500 casos de Covid e 428 mortes relacionadas à doença nesta segunda-feira. Os números foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Nas últimas 24 horas, houve crescimento na média móvel de óbitos, que chegou a 783. É a maior desde 20 de agosto de 2021, quando estava em 807. Já a média móvel de casos teve uma pequena queda e está em 167.500. A média móvel leva em conta o balanço dos números dos últimos 7 dias. Desde o começo da pandemia, o país acumula 26.500.000 casos de Covid e 632.621 óbitos também relacionados à doença. Os países com mais mortes por Covid ao redor do mundo nesta segunda-feira foram Rússia, França e Estados Unidos. Os novos casos foram liderados por Rússia, Alemanha e Turquia. A agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Obrigado, Bruno. Ontem, muitas escolas estaduais e municipais começaram o dia com a volta dos estudantes em sala de aula, mas alguns estados e municípios adiaram o retorno de forma presencial.
Escolas dos estados do Amazonas, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba e Roraima tinham o início das aulas previsto para ontem, mas adiaram justamente pelo que acabamos de ouvir aí com o Bruno Moreira, pelo aumento de casos de Covid. Em outros locais, o calendário escolar só prevê o retorno no mês que vem, como o Amapá ou ainda no mês de abril, no caso do Acre. Foram quase 2 anos com aulas online ou no regime híbrido, que mistura atividades escolares no sistema remoto, em casa, com as presenciais na escola. Mas nesta segunda-feira, 7 estados mantiveram o esquema e iniciaram o ano letivo com todos os alunos em sala, sem revezamento. São eles: Alagoas, Bahia, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Ceará, Amapá e Paraíba. E muito questionado sobre a velocidade da vacinação de crianças, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a pasta vai distribuir doses suficientes para imunizar todas as crianças de 5 a 11 anos até 15 de fevereiro, um público estimado de 20 milhões de crianças. Segundo o ministro, a vacinação foi o principal fator para reduzir a gravidade da variante Ômicron e das anteriores. Nós estamos trabalhando fortemente para antecipar as doses infantis, para que os pais também exerçam o direito de vacinar os seus filhos. Até o dia 15 de fevereiro, nós já distribuiremos doses para vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos. Sobre os pais que ainda não levaram as crianças para vacinar, o ministro disse que esse é um tema sensível e que a saúde trabalha para convencer os pais a procurar a vacinação, mas sem obrigá-los. O ministro segue sem uma defesa enfática da vacina, o que é esperado dele como um representante máximo da gestão da saúde no país. Atualmente o Brasil conta com a vacina da Pfizer para imunizar crianças de 5 a 11 anos e Coronavac para idades entre 6 e 17 anos. A Anvisa e entidades de saúde já fizeram forte defesa da imunização infantil contra a Covid. Nos Estados Unidos, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças afirma que as vacinas são seguras e que os benefícios superam possíveis riscos. A Fiocruz ressaltou por meio de nota técnica que a vacinação vai diminuir formas graves e óbitos nesse grupo, além de reduzir a transmissão do vírus. O ministro Marcelo Queiroga também afirmou ontem que não há uma previsão de uma 4ª dose da vacina para a população geral. Segundo ele, já foram distribuídas mais de 430 milhões de doses de vacina no Brasil. Horário de Brasília, 7h07. Você muito bem informado. Jornal Brasil Hoje. Signes Rádio. RCR. Nas 5 regiões do país, o Brasil se liga no JBH. Emissoras católicas em Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. JBH, Jornal Brasil Hoje, rumo à edição 10.000. Comunicar o Evangelho da Misericórdia a todos os povos, nas diversas culturas. Isso é o Vatican News, o portal de informação da Santa Sé. Informações sobre as atividades do Papa, da Santa Sé, das igrejas locais, assim como notícias do mundo, em áudio, vídeo, texto, imagens. Vatican News, o portal de informação da Santa Sé. Acesse vaticanews.va. Às 7 da manhã, horário de Brasília. Emissoras católicas de norte a sul do Brasil juntas. JBH, rumo à edição 10.000. Você já conhece a agência de notícias Signes? A agência Signes é uma iniciativa da Signes Brasil e tem como objetivo central ser um canal de produção e veiculação de notícias, reportagens e artigos de opinião especializados na temática igreja, com foco na sua missão profética e nas narrativas que testemunham a concretização dessa missão. Cabe também à agência de notícias Signes veicular informações institucionais da Associação Signes Brasil. Acesse agenciasignes.org.br. De sul a norte, nas 5 regiões do país,
O Brasil se liga no JBH. Jornal Brasil Hoje, rumo à edição 10.000. Signes Rádio, a Igreja Católica no Brasil conectada através do rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Signes Rádio. Horário de Brasília, 7h10. A Prefeitura de Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo, estima que 1.148 pessoas ficaram desalojadas após as fortes chuvas que atingiram a cidade na semana passada. A estimativa foi divulgada ontem. Segundo a Prefeitura, 47 pessoas estão hoje ocupando os abrigos disponibilizados pela administração municipal. Até este momento, a Defesa Civil Municipal vistoriou 1.193 imóveis e interditou 328 deles. Outros 88 tiveram interdições parciais. Além dos desalojados, as chuvas na cidade deixaram 18 mortos. O último corpo foi encontrado na noite da última sexta-feira. E saiba como sacar o PIS. O recurso começa a ser liberado hoje. 22 milhões de trabalhadores terão o direito de receber esse abono. Os detalhes com o jornalista Henrique Carmo. Aproximadamente 22 milhões de trabalhadores brasileiros terão direito ao abono salarial este ano. O calendário de saques do PIS já começou. Nesta semana, aniversariantes de janeiro sacam a partir de terça-feira. A partir desta quinta-feira, dia 10, será a vez dos aniversariantes de fevereiro. Serão 20 bilhões de reais distribuídos para estes trabalhadores. O valor máximo pago é de um salário mínimo, hoje em R$ 1.212. Porém, o valor é de acordo com a quantidade de meses em que o trabalhador esteve empregado no ano base, que por conta da pandemia é do ano de 2020. Para receber, é preciso estar trabalhando de carteira assinada há pelo menos 5 anos. O saque pode ser feito pelo aplicativo Caixa Tem ou até mesmo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Na opção Benefícios, é possível transferir o dinheiro para qualquer conta bancária. Outra opção é utilizar o cartão cidadão e senha em qualquer terminal eletrônico da Caixa. Reportagem Henrique Carmo. Muito obrigado, Henrique. E o Banco Central decidiu lançar um site exclusivo para a consulta de dinheiro esquecido em bancos e instituições financeiras. O endereço é o valoresaReceber.bcb.gov.br e disponibilizará a consulta a esses valores a partir de segunda-feira. A criação de um site voltado apenas à consulta dos valores esquecidos nos bancos foi anunciada ontem. Isso é, 15 dias depois do site do Banco Central ficar fora do ar por causa da grande procura ao sistema Valores a Receber. Horário de Brasília, 7h12. Jornal Brasil Hoje. Signes Rádio. RCR. Nas 5 regiões do país, o Brasil se liga no JBH. Emissoras católicas em Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. JBH, Jornal Brasil Hoje, rumo à edição 10.000. Comunicar o Evangelho da Misericórdia a todos os povos, nas diversas culturas. Isso é o Vatican News, o portal de informação da Santa Sé. Informações sobre as atividades do Papa, da Santa Sé, das igrejas locais, assim como notícias do mundo, em áudio, vídeo, texto, imagens. Vatican News, o portal de informação da Santa Sé. Acesse vaticanews.va. Às 7 da manhã, horário de Brasília. Emissoras católicas de norte a sul do Brasil juntas. JBH, rumo à edição 10.000. Você já conhece a agência de notícias Signes? A agência Signes é uma iniciativa da Signes Brasil e tem como objetivo central ser um canal de produção e veiculação de notícias, reportagens e artigos de opinião especializados na temática igreja, com foco na sua missão profética e nas narrativas que testemunham a concretização dessa missão. Cabe também à agência de notícias Signes veicular informações institucionais da Associação Signes Brasil. Acesse agenciasignes.org.br.
De sul a norte, nas 5 regiões do país, o Brasil se liga no JBH. Jornal Brasil Hoje, rumo à edição 10.000. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Signes Rádio. Signes Rádio. Horário de Brasília, 7h15. Integrar a produção de repórteres de todo o país em um jornal de 30 minutos antes da internet era um desafio. Foi assim no começo do Jornal Brasil Hoje, como relembrou uma das apresentadoras da época, Sueli Ramos. Sueli Ramos, jornalista, foi apresentadora do Jornal Brasil Hoje entre a década de 1990 e meados dos anos 2000. Cerca de 10 anos comandando o Rádio Jornal, que naquele momento começava a integrar via satélite emissoras de todo o país. Foi a experiência mais importante da minha vida, sem dúvida nenhuma. Ela trabalhava na Radiodifusora de Goiânia, que foi a primeira geradora do jornal. De lá, o som viajava pelo satélite para todo o país. E aí lá é que eu fui aprender realmente tudo que eu aprendi de jornalismo foi na difusora, que foi a grande escola para todo mundo aqui, foi para mim também. Foi sem dúvida a experiência mais importante da minha vida. Sueli fez dupla na apresentação com Geraldo Araújo e teve a honra de trabalhar com o Padre Jesus Flores, certamente um dos principais responsáveis por construir a Rede Católica de Rádio e o Jornal Brasil Hoje. Sueli apresentava o jornal, mas também acompanhava a produção, e ela lembra o desafio de preparar um jornal em tempos em que a internet ainda era limitada. Mas era uma loucura, né? Porque naquele tempo a gente não tinha computador ainda, né? Por incrível que pareça, há tão pouco tempo atrás a gente não tinha. Era a máquina de escrever, né? Depois, aos poucos, foi começando, foi chegando, mas enfim, era uma loucura, porque, como eu estou te falando, a gente tinha repórter espalhado pelo país inteiro, todo mundo mandava as matérias por telefone, né? Gravava e a gente passava. No início, quando eu fui para lá, ainda tinha gravador de rolo, fita cassete. Depois é que veio o MD, né? E as pessoas hoje não sabem, não têm a menor ideia do que é isso. Tinha que gravar e editar as matérias e montar. Isso era feito, claro, os repórteres, o que era possível gravar no dia anterior, né? À tarde, à noite. Eu lembro que o operador da gravadora trabalhava até 11 horas, meia-noite, né? Montando as matérias, enfim, ajeitando o jornal para o outro dia cedo o editor fechar o jornal. Era bem difícil, mas comparado ao que é hoje, né? Claro, naquela época era o normal. E tinha muita participação ao vivo também dos repórteres. Aí para atualizar, para pegar o factual, repórteres entravam ao vivo. De Porto Alegre, Elton Bozeto para a RCR. Já Pernambuco, o prefeito eleito do Recife será julgado na próxima semana. Quem nos traz as informações é Ana Célia Floriano. Já está decidido. Mais 27 minutos, vamos até a Radiodifusora em Goiânia. A interação com o ouvinte sempre foi considerada, levada em conta, mesmo em tempos que não existiam as ferramentas atuais para interação rápida. A opinião do ouvinte sempre foi muito respeitada na difusora. E a gente tinha um time de telefonistas com, assim, uma dezena de linhas de telefone, atendendo sem parar os telefones, que era aquela loucura durante todo o horário do jornal, essa hora que durava o jornal, e as telefonistas atendiam, anotavam os recados no papelzinho e levavam para o estúdio para a gente ler as opiniões dos ouvintes, e o Padre Jesus comentava, enfim, era assim que era feito, mas tinha, desde então, tinha essa interação com o ouvinte. Atualmente aposentada, Sueli Ramos não esconde o orgulho que teve de participar da história do radiojornalismo católico do Brasil. E velho tem saudade mesmo, né? Porque hoje eu estou aposentada e, enfim,
mas a gente tem as lembranças, a memória. Foi um tempo muito bom, apesar de todas as dificuldades, as limitações que a gente tinha, foi excelente, excelente. Faria tudo de novo, se fosse o caso. A jornalista Sueli Ramos lembrou também do padre Jesus Flores, com quem trabalhou. Ela ressaltou como o religioso se dedicava ao jornalismo e como influenciou uma geração de comunicadores. Bom, o Padre Jesus continua sendo a grande admiração que eu tenho na vida. Tudo que eu aprendi de jornalismo, de rádio, aprendi com o Padre Jesus. Ele foi realmente uma figura... Para mim não tem outra. Agora, depois da morte dele, eu acho que ele foi o último nessa linha que ele fazia, de jornalismo combativo. O Padre Jesus morreu e ainda tinha processo contra ele da época da ditadura. Ele foi processado várias vezes, ameaçado de ser preso, enfim. Mas era uma figura assim que não tem como explicar. Eu não comparo ele a nenhuma outra figura do jornalismo nos dias de hoje. Muito, muito culto, uma pessoa que lia muito. Padre Jesus lia, assim, ó, naquela época tinham as grandes revistas, né, conhecidas no país inteiro, as revistas de jornalismo, e ele lia todas as revistas, toda semana. Todos os dias ele levantava de madrugada para ler os jornais todos. Então, assim, era aquele comentarista que você podia falar com ele desde a coisa mais simples, mais simplória, até o assunto mais complicado de política nacional, internacional. Ele, sabe, assim, ele tinha uma capacidade de comentar, que quando a gente estava lendo a notícia ainda, falando, ele já sabia exatamente qual que era o ponto, sabe, que precisaria ser destacado, comentado naquele assunto, naquela notícia. Para mim, foi a figura mais importante desse tempo todo que eu trabalhei na rádio. Os 22 anos que eu trabalhei lá, eu trabalhei com ele todos os dias. Ele só não fazia o jornal quando ele tirava, todo fim de ano, ele ficava 15 dias no retiro dele, que ele falava que era para ele ir lá renovar as ideias dele, mas enfim, fora isso, ele participou todos os dias do jornal. Ele era apaixonado pelo jornalismo. É uma figura que não tem... Eu não vejo nenhum outro hoje no mesmo patamar que ele. Jornal Brasil Hoje. Signes Rádio. RCR. Nas 5 regiões do país, o Brasil se liga no JBH. Emissoras católicas em Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. JBH, Jornal Brasil Hoje, rumo à edição 10.000. Comunicar o Evangelho da Misericórdia a todos os povos, nas diversas culturas. Isso é o Vatican News, o portal de informação da Santa Sé. Informações sobre as atividades do Papa, da Santa Sé, das igrejas locais, assim como notícias do mundo, em áudio, vídeo, texto, imagens. Vatican News, o portal de informação da Santa Sé. Acesse vaticanews.va. Às 7 da manhã, horário de Brasília. Emissoras católicas de norte a sul do Brasil juntas. JBH, rumo à edição 10.000. Você já conhece a agência de notícias Signes?
A Agência Signes é uma iniciativa da Signes Brasil e tem como objetivo central ser um canal de produção e veiculação de notícias, reportagens e artigos de opinião especializados na temática igreja, com foco na sua missão profética e nas narrativas que testemunham a concretização dessa missão. Cabe também à Agência de Notícias Signes veicular informações institucionais da Associação Signes Brasil. Acesse agenciasignes.org.br. De sul a norte, nas 5 regiões do país, o Brasil se liga no JBH. Jornal Brasil Hoje, rumo à edição 10.000. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje. Signes Rádio. Horário de Brasília, 7h25. Chegou a hora de ouvirmos o boletim do Conselho Indigenista Missionário, com Adispésia. A Lei Orçamentária Anual que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2022 foi sancionada em 21 de janeiro deste ano. No mesmo dia, o presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou, dentre outros, parte do orçamento aprovado pelo Congresso Nacional para a regularização, demarcação e fiscalização de terras indígenas e proteção dos povos indígenas isolados, restando no orçamento da União para esta ação, que está vinculada ao Programa de Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas e é executado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, o valor de apenas 45 milhões de reais. Em 2020 e 2021, foram destinados 23,7 milhões e 33,8 milhões de reais. A medida expõe a ação política anti-indígena do governo Bolsonaro e da maioria dos membros do Congresso Nacional, explica Kleber Busato, do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário Regional Sul. O governo Bolsonaro está usando o orçamento da União como um instrumento político para implementar a sua opção anti-indígena em nosso país. Prova disso é os vetos apresentados ao orçamento de 2022, que resultou numa diminuição significativa dos valores previstos para a ação de demarcação, proteção territorial e também de proteção de povos isolados no Brasil, a um valor irrisório diante da demanda que em nosso país existe. Só para se ter uma ideia, a previsão orçamentária para 2022 para esta ação equivale a apenas 31% do que esteve previsto no orçamento da União em 2013, considerando a reposição inflacionária. O governo Bolsonaro paralisou as demarcações das terras indígenas, o que agrava a vulnerabilidade econômica dos povos e comunidades indígenas em todo o país. A decisão impacta no aumento das invasões possessórias e exploração ilegal de recursos naturais em terras indígenas, que saltaram 137% nos 2 primeiros anos do governo, segundo o relatório de violência contra os povos indígenas no Brasil, publicado todos os anos pelo CIMI. Busato fala sobre medidas necessárias. É fundamental que para os próximos períodos se faça uma recomposição dessa rubrica orçamentária no orçamento da União e que se possa implementar ao longo dos próximos anos recursos públicos de forma mais ampla e permanente e persistente para que a demanda represada relativa a esse tema possa ser enfrentado nos próximos anos. Superar a política anti-indígena hegemônica no Congresso Nacional e na Presidência da República é condição fundamental para que, de fato, o Estado brasileiro cumpra com suas obrigações moral e constitucional de demarcar, regularizar e fiscalizar as terras indígenas e proteger os povos indígenas isolados em todo o território nacional. Do CIMI, a Adispésia para a RCR.
E chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Brasil Hoje, que teve nos trabalhos técnicos Dariel Valentim. A apresentação e edição Kleber Moleta e Jorge Tex. A direção de jornalismo Cléo Nascimento. A produção e geração de conteúdo Signes Rádio RCR e Rádio Cultura de Guarapuava. Outras notícias você confere no site rcr.org.br, agenciasignes.org.br e no Jornal Brasil Hoje na TV Pai Eterno às 18 horas. Para você uma excelente terça-feira, nós voltamos amanhã às 7 horas. Até lá. Um grande abraço e até amanhã. Jornal Brasil Hoje. Signes Rádio. Jornal Brasil Hoje. Fique ligado com a gente, no rádio, na internet ou no celular, porque quem tem cultura tem tudo.